Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com o hino 484. Alex, o que você acendeu foi o vermelho, é o verde. Tranquilo? Isso. Vamos louvar ao Senhor. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vãos celestes esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes, e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo, e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta, e para o céu irei. Vamos orar. Senhor, eu quero no santo, no eterno e glorioso, bendito nome de Jesus Cristo agradecer ao Senhor por estar contigo na tua casa junto com o teu povo, em mais uma escola bíblica dominical, em mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. Venha nos abençoar, venha derramar sobre nós a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor e o teu perdão. Lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, purifica-nos, torna-nos mais alvo do que a neve. Nos ajude, Senhor Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada, até chegarmos a Canaã celestial. Eu louvo ao Senhor por estar contigo e por estar na tua igreja nesta manhã de domingo. E oro agradecido que sou, pedindo as tuas bênçãos também para todos aqueles que nos assistem, que estão ao vivo e que vão nos assistir. Que a bênção do Senhor seja sobre eles e neles, no nome de Jesus. Amém. 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer.
nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Saindo de mais de 10 dias de cama, aí sobre o domínio do influenza, essa gripe forte que é um surto no nosso país, na nossa cidade. Ludmila ainda acamada, não conseguiu estar vindo hoje. Domingo próximo passado eu não consegui vir pela manhã. Ela veio, teve um desmaio aqui pela manhã. À noite estava firme pregando. E aí de domingo para cá, os dois na cama. Mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Já estamos bem melhor, graças a Deus, medicados. Mas como é um vírus, e ele é muito forte, ainda em reestabelecimento. É uma gripe diferente de todas as outras que nós já tivemos. Muito mais forte e com mais dificuldade de reação. Mas, amados do Senhor, aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui pela manhã. E estamos aqui, graças a Deus. E nós vamos estar vendo na manhã deste dia, da série Eliseu Profeta, sobre a maldição dos zombadores. Isto mesmo, a maldição dos zombadores. E está lá em 2 Reis, capítulo 2, de 23 a 25. 2 Reis, capítulo 2, de 23 a 25. Depois que subiu dali a Betel, de Jericó a Betel, e subindo pelo caminho, saíram uns meninos da cidade e zombavam dele, dizendo: calvo, calvo, sobe, calvo, calvo, sobe. E olhando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou no nome do Senhor. E saíram 2 ursas do monte e despedaçaram deles 42. Dali foi para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Senhor Deus, eu sei que no mundo há perseguidores de profeta. E eu sei de que não prevalecem
Porque há uma unção do Senhor sobre o profeta. E essa unção é de proteção e preservação da vida do profeta e o seu ministério. E nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua unção e pela tua palavra e do poder da tua palavra e do poder do Senhor e dos meios pelo qual o Senhor protege e livra os teus servos. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, quando nós vemos os 2 episódios anteriores a este fato, em mais especial o último, foi que em Jericó, a cidade que era boa aos olhos das pessoas, mas que não tinha águas boas, eram águas doentes. E aí a gente viu, a última vez que falávamos aqui sobre a cura das águas e a cura do solo, aquela cidade de Jericó que 500 anos ficou debaixo de maldição. 500 anos sobre maldição. E Jericó é uma cidade, Sandro, a cidade mais baixa do nível do mar do mundo. Ela está de 758 a 775 metros abaixo do nível do mar. Então é a cidade do mundo mais baixa do nível do mar que existe. É Jericó. E Eliseu, que tinha nele, segundo a visão dos 50 filhos de profetas, ou profetas pequenos, menores, o espírito de Elias sobre ele. E ele tem uma incumbência de Deus, porque está com o seu ministério abençoado com a bênção da primogenitura, que é a porção dobrada. E ele está em missão. Ele sai da outra banda do Jordão, atravessa, aí cura as águas e está subindo em direção a Betel, em missão. É profeta. Está no ofício de profeta. Está revestido com o poder do Espírito. Mas, aparentemente, está sozinho. E essa jornada que ele faz é solitária. E como nós entendemos, e é lógico e é claro, que não havia vias pavimentadas. Então eram caminhos estreitos em meio a montes e vales e florestas, de que ele se vê perseguido por um grupo de, nas traduções bíblicas, homenzinhos ou crianças ou adolescentes que começam a persegui-lo. Amados de Jesus Cristo, nós vimos que os 50 filhos de profetas viram o poder de Elias sobre ele. Mas isso não é geral. E nós vemos aqui e aprendemos aqui algumas coisas no exercício ministerial profético de
revestimento de Deus mesmo, de alguém separado por Deus para fazer a obra de Deus para o povo que é de Deus, no tempo que Deus predeterminara para. E era do conhecimento da nação que Elias subiu aos céus. Mas ele subiu quando foi completado o seu ministério. Mas o que entendemos aqui, na nossa pequenez, é de que há um descontentamento coletivo que é discriminatório e que quer botar termo, isto é, encerrar o ministério de Eliseu, que havia apenas começado. E quando Deus, ele chama alguém, ele tem uma obra por realizar, por intermédio de. Então, aquilo que Elias diz a Eliseu, que dura coisa ele havia pedido, mas condicionado a ver, e viu, e receber a sua capa, e recebeu, e receber a unção de profeta, e recebeu, e iniciar o ofício de profeta, e iniciou, atravessando o Jordão de volta, e sarando a terra e as águas. Estes, tidos como adolescentes e não são, querem encerrar. E quando está falando sobe careca, não é sobe rápido e a gente te pega, ou o sobe e desaparece, ou nós vamos fazer você subir, nós vamos tirar você do meio dos viventes. E eu creio que a intenção não era boa. Tanto que não era boa que houve uma intervenção divina. Amados de Jesus Cristo, na boca de um homem de Deus sai palavra de bênção e sai palavra de maldição. Ambas têm a ver com vida. A palavra de bênção é para a vida. E a palavra de maldição tem a ver com a vida. E naquela situação, naquela condição, e naquele estado em que se encontrava, sentiu-se ameaçado e amaldiçoou. Então a Bíblia fala que 42 foram destroçados pelas duas ursas, mas era um número muito maior. Então, as ursas, depois que receberam o staff de Deus, foi em proteção à boca de Deus, que é o profeta, que tem uma missão dobrada de um ministério para exercer nos termos de Israel. Mas como é que pode um Deus de amor e de misericórdia tirar a vida de uma forma tão trágica? 43:13b de Isaías diz: agindo eu, quem impedirá? Amados de Jesus Cristo, para que Eliseu fosse profeta, houveram fatores da aprovação de Deus para a continuidade do ministério profético sobre os termos de Israel, porque Israel ora andava com Deus e ora se afastava
de Deus. E ali está o profeta que Deus levantou para cumprir os seus desígnios e ainda para ungir a 4 reis. Mas um grupo de homens, e aqui nós temos um verbo, amados, de Jesus Cristo, que é Naar, que quer dizer homens até um determinado número de anos. E para vocês entenderem, há 2 personagens bíblicos que foram tratados como tal, como Naar, que um é Isaac, que está lá em Gênesis 12:12, Gênesis 12:12. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, me matarão, mas deixarão você viva. E José, que foi chamado assim, Gênesis 41:12. Gênesis 41:12. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Naar. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, estes homens, e aí nós vamos ver o porquê a intervenção divina, é que se estes homens pequenos que estavam zombando e perseguindo Eliseu lançasse mão dele, eles o exterminaria, porque ele estava em desvantagem, estava sozinho, mas ele tinha Deus que o ungiu para uma tarefa. Então ele está sozinho, no meio de uma floresta, sendo afrontado por um grande grupo, e acende um alerta vermelho. Sua vida está em risco. Mas não é uma vida de alguém simples e comum, é de um profeta levantado por Deus para falar como mediador entre Deus e a nação. Então, o profeta sendo morto, o profeta sendo tirado, sendo abortada a sua missão, a nação é que estava em perigo. Deus não tem plano B, tá? O plano de Deus ele é estabelecido em cima de uma pessoa até chegar no limite em que ele é estabelecido, em termos de vida, em termos de missão, em termos de ministério, é aquele o profeta. Não são aqueles 50 aprendizes de profeta que vai fazer a obra. É Eliseu, que está correndo risco de vida. E que tem sobre ele o Espírito Santo. Interpretado pelos aprendizes de profeta, espírito de Elias. E é insultado, é afrontado, perseguido, mas Deus dá o livramento. Não houve da boca de Eliseu para que as águas fossem curadas e que a terra fosse curada. E foi o poder de Deus verbalizado por Eliseu. Agora vem a proteção de Deus para preservar a vida de Eliseu, o ministério de Eliseu e a nação, da qual Deus o levantou para profeta. E o que ele faz? Ele viu-os
e os amaldiçoou em nome do Senhor. Quando amaldiçoados, vem o livramento, vem o escape. Vem 2 ursos, aqui fala ursas, e despedaçam 42 e os outros fogem. Então, o número era muito maior. Eliseu lançou a maldição sobre eles, que verbalizavam maldição sobre ele. Ele quem? O profeta de Deus. Considerando inútil, considerando sem valor algum, considerando insignificante, considerando desprezível, considerando inútil. Porque pode ser que não, na visão deles, Eliseu não seria a pessoa que tinha o perfil que lhes agradasse. Mas, amados de Jesus Cristo, em questão de perfil que agrada, Eliseu agradou ao Senhor. Porque Deus pediu para Elias ungir o profeta. Ainda que a sua figura fosse desprezível, e de que não houvesse, nos termos de Israel, tantos com a calva como Eliseu tinha, em que desfigurava o seu aspecto, ou o tornava não tão atraente aos olhos humanos, mas é alguém que Deus escolheu. Então a forma corpórea, a estatura, a personalidade é do interesse de Deus. É que veste, é que casa com as atribuições que Deus tem para. E serviu em Eliseu. E é Eliseu o homem que Deus tem para ser profeta em Israel. E ele é profeta em Israel, de fato e de direito. Eliseu é o profeta. Ainda que para um grupo de pessoas não seja. E aqui nós não vamos procurar pelo em ovo. Mas o fato é de que, por eles o acuarem no caminho de volta, de subida para Betel, e a sua vida estar em risco, ele amaldiçoa, Deus dá o livramento, e ele continua a sua jornada. Então, na vida de um profeta, amados de Jesus Cristo, acontece de tudo. Na vida de um profeta não acontece só coisas... Acontecem coisas terríveis. E às vezes é necessário repreender com autoridade aquilo que vem por parte do maligno. Aquilo que vem por ação do inimigo para impedir, para tolir, para findar aquilo que Deus começou. E aquele que começou a obra, ele é fiel para completar. E aí mostra, no avançar das ursas, na ferocidade das ursas, é de que ninguém pode deter um profeta de Deus. Ninguém. Há um curso estabelecido. Há um mapa delineado. Tudo está organizado por Deus. E as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que Deus faz. Se vida eu estiver e a noite eu estiver,
ele vai estar entrando em ação, salvando 3 exércitos, 3 reis, que se estes homenzinhos não fossem destroçados, se eles não perecessem, aqueles 3 reis, que tanto o reino do sul quanto o reino do norte, o povo de Edom, teriam perecido. Porque é a ação de Deus por intermédio do profeta que é provocado por alguém que teme a Deus. Sempre tem alguém que teme a Deus buscando um profeta de Deus para fazer a obra de Deus. Então, há estipulado por Deus uma jornada, um caminho. Nunca um profeta está sozinho, ainda que tenha a aparência de estar sozinho e abandonado. Deus não abandona os seus. Deus está sempre pronto para ouvir a oração dos seus servos. Deus sempre está pronto. Estes 42 escarnecedores, esses 42 zombadores, esses 42 tolhidores da liberdade profética, eles não sabiam nem quem era Eliseu e nem quem era o Deus de Eliseu. Amados de Jesus, tudo tem a ver com aceitação ou não daquilo que Deus determinou. Quando alguém se rebela com alguém que foi ungido de Deus, que está a serviço de Deus, não se rebela com o agente, se rebela contra aquele que mandou. Então, estes homens que pereceram por se rebelarem contra Deus e não simplesmente por chamar Eliseu de careca. Os servos do Senhor, Eliseu, ele completou a missão de Elias. Eliseu, ele foi convocado por Deus, ele foi ungido por Deus, na condição que ele tinha, na situação que ele se encontrava, para o cumprimento de uma missão. O profeta saindo do ponto mais baixo, 758 a 775, para ir a Betel e de Betel ir até o lugar onde estava o rei em Israel, lugar onde estava Jezabel, que havia perecido, que agora está o filho. A missão, a aprovação, a cumprimento, em obediência. Sobe se Deus manda ir, vai se Deus manda vir, vem, tudo de acordo com aquilo que Deus tem. Ele poderia ter permanecido, porque agora Jericó está curada com as suas terras e as suas águas, então vamos usufruir da bênção de o Rio Jordão está com as águas curadas e as terras saradas outra vez. Mas um profeta está sempre em missão, um profeta está sempre à disposição, um profeta está sempre a serviço. Então, quando alguém tenta barrar um profeta, tenta barrar uma ordem dispensada por Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, ele foi para o Carmelo e dali voltou para Samaria. Não teve como parar. Agindo, Deus, quem impedirá?
há pessoas que não conhecem a Deus. E por não conhecerem a Deus, querem intervir na obra de Deus. E são amaldiçoados. E são tirados da terra. Amados de Jesus Cristo, você sempre precisa ver e entender para que nunca venha maldição sobre a sua vida. Pelo contrário, é melhor a bênção de um profeta do que a maldição do mesmo. Jericó experimentou a bênção do profeta, mas aqueles 42 homenzinhos experimentou a maldição do profeta que culminou na sua morte. E eu sei que não é todo mundo que olha para um homem de Deus e vê Deus no homem. E vê no homem o comissionamento de Deus para o serviço prestado a Deus, de trazer bênção. Se você ver no ministério profético de Eliseu, esta realidade maldição é infinitamente, em percentual, menor em monta do que das bênçãos que o profeta traz. Um profeta de Deus tem bênção para distribuir, porque não é alguma coisa que vem dele, vem de Deus por intermédio dele, as pessoas. É melhor abençoar do que amaldiçoar. Mas às vezes para abençoar é preciso passar por estreitos, por situações difíceis e de ter a própria vida em risco. E o ministério em risco. E a vida de tantas outras pessoas em risco, porque um grupo de pessoas distintas, determinadas à interrupção, a acabar, por se achar numericamente maior ou em vantagem àquele que está a serviço de Deus, sozinho, portanto, em desvantagem de ter a sua vida ceifada. Eliseu não tinha ninguém que pudesse auxiliá-lo. Ele nem conhecia as ursas. Ele nem sabia que elas estavam lá. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus tem os seus meios, Deus tem as suas maneiras de intervir para proteger os que são seus. Eu creio que isso nas imediações foi alguma coisa que chocou a comunidade, mas é que trouxe temor aos outros. Eliseu não é um ser desprezível. Eliseu não é um homem qualquer. Eliseu é um profeta de Deus. Eliseu é protegido por Deus. Eliseu é amado por Deus. Eliseu é cuidado por Deus. Então você que é um homem de Deus, você que é um profeta de Deus, muitas vezes vai estar sozinho. Ou a maior parte do tempo vai estar sozinho.
sozinho. Privado da companhia humana, mas suprido, guardado por Deus. É o próprio Deus que guarda aquele que lhe pertence. Então eu tenho uma missão, eu tenho um serviço, e eu vou cumprir a minha missão prestando o meu serviço, cônscio de que Deus está cuidando em todos os sentidos. E eu não preciso de um aparato de alguém que me guarde, porque o próprio Deus é quem cuida de mim. Então, Deus cuida daquele que escolheu. Deus cuida daquele que chamou. Deus cuida daquele que ungiu. Deus o reveste com poder de abençoar, de curar e de amaldiçoar e matar. Credo, pastor. Não tem como interromper os desígnios de Deus. É Eliseu quem Deus escolheu. Ele é calvo? Não tem importância. A sua figura é desprezível? Não tem importância. Deus não vê como vê o homem. Deus viu em Eliseu, filho de Safate, alguém que pudesse ser o seu profeta. Aquele que podia ser a sua boca. Aquele que estaria socorrendo Israel nas suas necessidades. Quem escolheu foi Deus. Não importa como vê o homem. Os caminhos de Deus são diferentes. Aquele não é o momento em que Eliseu encerra a sua carreira profética, apenas abrindo as águas do Jordão, apenas curando as águas do Jordão e curando o solo em Jericó. Deus ainda tem muito mais por realizar. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os desígnios de Deus. Então nós precisamos compreender. Nós precisamos olhar diferente do que os Naar viram. Os pequeninos viram. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Espírito. Porque Deus usa pessoas. E o padrão é divino, não é humano. Não é aquilo que agrada os meus olhos, não é aquilo que me... Não, é aquilo que agrada a Deus. Eliseu tinha um coração que agradava a Deus. Eliseu tinha uma vida que agradava a Deus. E Deus quis que Eliseu fosse o seu profeta 850 anos antes de Jesus Cristo. E não é ninguém que vai impedir o agir de Deus. Então nós podemos usar essa maldição de Eliseu como um sobrenatural. Um milagre. De maneira sobrenatural, duas ursas obedecendo a Deus, mata 42. Mas o profeta, ele continua a sua jornada. A missão de Deus não para, porque Deus, ele protege os seus. Vamos orar? Senhor bendito, eu sei que só o Senhor é Deus. E os teus planos jamais poderão ser frustrados.
Quem é o homem para que lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Só o Senhor é Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Senhor é plena e perfeita. E nós nos submetemos a ela. E seja o nome do Senhor louvado e a vontade do Senhor estabelecida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde. E, se possível, de noite estejam conosco. Nós estamos na rádio www.radio7ibpc.com 24 horas por dia. Você pode acessar a Rádio 7 BPC às 6 da manhã, o pastor Sérgio está falando. Às 3 da tarde, o pastor Sérgio está falando. Às 9 da noite, meia-noite e 3 horas da manhã. E há muita música, há muita informação, há muitas coisas boas que a Rádio 7 IBPC oferece. Você também pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Nós estamos com 117, 118 inscritos e gostaríamos que crescessem o número de inscritos no nosso canal da nossa igreja, @7IBPC, 7 é o número, IBPC, lá no YouTube. Nós estamos também, Igreja Batista em Parque dos Camargos, no Facebook. Nós estamos também na página Pastor Sérgio Salvádio e também na minha conta pessoal no Facebook, Sérgio Salvádio. Então, entre em algum destes endereços que nós mencionamos aí e curta, compartilha e inscreva-se. Seria muito bom que estivéssemos com mais seguidores. Deus abençoe a vossa vida. E nós estamos aqui na cidade de Barueri, no Parque dos Camargos, na Rua Gabriela, número 317. E o nosso culto de domingo de manhã, a nossa EBD começa às 9 e o nosso culto à noite às 19 horas. E temos culto nas quartas-feiras, às 20 horas. Rua Gabriela, número 317, em Parque dos Camargos. Deus abençoe você, em o nome de Jesus Cristo, e juntamente com você, toda a sua família. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma oração silenciosa, nós estamos despedidos. Deus abençoe.